Olá, tudo bem? Bispo Valdivido mais uma vez. Vamos retomar aqui mais uma aula do nosso curso Bíblico e Teológico em Sinai. Estamos na aula de introdução aos estudos teológicos. E nós já estamos na quarta aula, no quarto vídeo. E nós vamos estar dando continuidade. Nós falamos nas aulas anteriores sobre a construção da teologia, como ela é construída, qual o papel da teologia, o porquê que nós estudamos teologia, por causa das questões existenciais, por causa das perguntas que nós temos, né? A sede de respostas que nós temos. Então, a teologia, ela existe para trazer essas respostas. Vimos também que ela não tem resposta para tudo, para todas as coisas, e vimos o porquê, né? Porque Deus é o Criador, nós somos criatura, existe também as questões da barreira do pecado, da compreensão, Deus é espírito, nós somos matérias, mas a teologia, mesmo não dando todas as respostas, ela nos apresenta respostas bastante satisfatórias, né, que nos ajuda a construir o nosso entendimento de Deus e mais ainda, nos ajuda a perceber, nos ajuda a encontrar essas revelações, né, porque Deus já revelou. Cabe o homem agora as encontrar. Então, a teologia, ela tem essa função. Vimos também, que é onde nós vamos estar retomando aqui, sobre a definição etimológica da palavra, né, que Theos significa Deus e logia, estudo de Deus. Então, mas que a teologia também ela tem a sua definição prática. Lembra disso que nós falamos? Que a definição prática da teologia é que a teologia tem como principal objetivo estudar as revelações ou a revelação de Deus. Por quê? Porque Deus já revelou a revelação natural, a revelação que é chamada geral, a revelação especial. Nós temos a revelação de Deus. Agora, a teologia vai nos ajudar a compreender essa revelação. Né? Vimos aí que a teologia é o discurso concernente a Deus, é a ciência do sobrenatural, a ciência da religião, o estudo sobre Deus, e que também essas definições representam diferentes enfoques do que é teologia, e contém elementos comuns e outros são particulares de cada autor. Por quê? Porque cada autor, às vezes, ele vai, como eu disse a você, a teologia ela não é algo que nós encontramos pronta. Quando você lê, recebe um material pronto, aquela pessoa está te dando, mas você não está andando com seu próprio entendimento, você está andando com o entendimento de outra pessoa. E a teologia, ela tem o papel, em primeiro plano, de compreendermos através das lentes do outro, né, o que é a teologia, mas depois você também consegue perceber tudo isso, consegue perceber dentro das fontes, consegue perceber dentro da revelação que Deus deixou. Só que o caminho, como eu disse, tem dia e hora para começar, mas não tem hora e nem tempo para terminar. Por quê? Porque o processo é longo. Mas aquele que adentra esse caminho, ele começa então a desvendar e começa a crescer a cada dia nesse caminho. Nesse primeiro módulo, por exemplo, introdução à teologia, nós estamos só apontando o caminho, como é que as coisas vão acontecer. Mas nós vamos estudar várias disciplinas pela frente. Como eu já disse, são 10 teologias sistemáticas. Nós vamos passar por cada livro da Bíblia, examinando os principais assuntos, os autores, o que eles estão enfatizando, que te trará um bom conhecimento do que é teologia. E vamos aqui ver agora na função da teologia e a função prática da teologia, que é demonstrar a existência de Deus. Lembra que nós falamos na aula anterior, citamos e que nós iríamos comentar isso. Então você tem aí na sua apostila qual é a função, né? A função da teologia, o que ela tem para fazer. Então a primeira coisa é demonstrar a existência de Deus. Então a teologia, ela nos ajuda a ter argumentos para mostrar a existência de Deus para as pessoas. Primeiro, é claro, ela nos ajuda a entender
que é o objetivo da teologia, nos ajudar a entender. Depois, a função dela não é só para você entender, você agora vai também ajudar outras pessoas a saber da existência de Deus. Diz assim, o mundo revela-se imperfeito, por isso não pode ter em si a causa do seu ser e do seu operar. Logo deve-se remontar a um ser perfeito. Deus, que é, sem dúvida, o Criador do mundo, que ele tira do nada, conclui-se então que a finalidade primeira da teologia é demonstrar a existência de Deus, posto que provada já está e dispensa qualquer esforço nessa direção, e produzir conhecimento correto. Então, a primeira parte que nós vamos perceber, que o mundo à nossa volta, ele não pode ter a causa em si mesmo. A teoria do Big Bang, a teoria da explosão, ele coloca que a causa da existência de todas as coisas é ele mesmo, é o próprio mundo. Só que quando nós olhamos a organização, nós olhamos e percebemos como o mundo funciona tão perfeito, é impossível acreditar que algo tão perfeito que existe tenha surgido do nada, tenha surgido de uma explosão. Hoje até se diz, né, ao cientista, que uma explosão ela desorganiza. Então o mundo não pode ter existido partindo dele mesmo. Logo, o que acontece? Ele, nessa própria observação natural, essa observação revela que existe uma mente criadora, que existe alguém que fez tudo isso. E nós chamamos então, ou que nós cremos, de Deus, né? Então nós vamos conseguir encontrar na revelação chamada natural a existência de Deus. E esses argumentos, eles servem então para quê? Demonstrar a existência de Deus. Então quando você olha para a natureza à sua volta, a perfeição, os livros de ciência que mostram a perfeição das estações do ano, a perfeição da rotação da Terra, a perfeição e o desenvolvimento do próprio nascimento de um ser humano, né? Como as coisas são tão maravilhosas, como é algo assim inexplicável. Desculpa que eu encostei aqui na câmera. Então, tudo isso nos revela, sem dúvida, que tem um Criador do mundo e que ele tirou isso do nada, mas ele tirou como? Ele fez isso, ele chamou a existência, como a Bíblia assim nos diz, né? Então concluímos que a finalidade primeira da teologia é demonstrar a existência de Deus. Então você vai conhecer essas fontes, e conhecendo, você vai ter o entendimento e você vai poder demonstrar. Ou a teologia está demonstrando, posto que provada já está e dispensa esforço. Quando nós conseguimos ter o óculos da teologia correta, você consegue ver essa revelação, né? E produzir o outro papel também da teologia, a outra função, produzir conhecimento correto da sua personalidade e do seu caráter. Primeiro, a teologia ela tem a função de demonstrar a existência de Deus, e depois produzir conhecimento correto da sua personalidade e do seu caráter. Então a teologia ela vai mostrar para nós qual é o caráter de Deus, como é que Deus trabalha, qual é a vontade de Deus, como Deus quer que os seres humanos vivam, como Deus espera uma resposta dos seres humanos. Então, a teologia, ela traz para nós, ela demonstra esse caráter de Deus, nos faz entender esse caráter de Deus, como Deus quer manter esse relacionamento. E Deus é uma pessoa, Deus é personalidade, então ele tem vontade. E ele construiu esse mundo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E a teologia nos ajuda a encontrar esses propósitos. Segundo, a função da teologia também é explicar o homem e sua queda. Então ela vai trazer uma explicação mais coerente. Diz aí, entre as coisas criadas, o ser humano merece destaque especial em razão das peculiaridades curiosas e impressionantes do seu existir. Sendo assim, a teologia procura explicar quem é, o que é
e para que o homem? Lembra lá das perguntas, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Pois é, a teologia, ela traz essas respostas, embora elas não sejam completas, mas a função da teologia é trazer as respostas a estas questões. Sendo assim, a teologia procura explicar quem é, o que é e para que é o homem, né? Quando nós começamos a estudar, nós vamos descobrir essa função, descobrir esse papel, descobrir o porquê que Deus criou esse homem. E demonstrando e explicando suas peculiaridades existenciais e buscando sempre sua origem primeira e seu fim último. Então, a teologia, além dela mostrar a origem do homem, nos ajudar a conhecer, e não conhecer dizendo assim, eu sei, foi Deus que criou. Não, mas ela vai mostrar o caminho, vai mostrar dentro das áreas da revelação que nós temos, a revelação especial, a revelação geral, que nós vamos também estar vendo, né? Para termos esta compreensão melhor. Nessa busca, a mais drástica constatação em conexão ao homem e que produz consequência tanto no presente quanto no futuro. É sua queda. Ou seja, dentro de buscar explicar o homem e sua queda, vai nos mostrar que houve algo terrível lá no passado, que nos coloca na situação que nós estamos hoje e nos aponta também o que irá acontecer no futuro. E isso é a queda, ou seja, o pecado. Portanto, deve a teologia explicar a origem, a extensão e a natureza desta queda. Então, nós vamos estudar hamartiologia, a doutrina do pecado, nós vamos encontrar dentro dos textos bíblicos tudo aquilo que está relacionado à queda do homem, tudo que está relacionado ao projeto de Deus para a restauração do homem. Isso é o arcabouço dentro da teologia. Depois, letra C, a função da teologia, explicar a restauração. Né? A constatação da queda leva a uma necessidade, a de restauração. Esta necessidade depreende-se do fato que o homem é criatura de Deus e, sendo assim, não deve ter sido feito para a ruína. Por outro lado, verifica-se o empenho que o homem tem feito para desvencilhar-se desse problema. Logo, a restauração é uma necessidade e uma possibilidade. É algo que somente o Criador pode realizar. A teologia deve também explicar esta restauração. Então, a função da teologia é trazer essa explicação para o homem, mostrando que houve uma queda, mas mostrando também que há uma restauração, que há um plano, que há um Deus que está trabalhando, que já existe um propósito, um projeto, né? Porque se mostrar só a queda, mas não mostrar o caminho da restauração, e preparar o homem para isso, então a teologia ficaria num vazio. Por isso ela tem esta função de explicar a queda, de mostrar, mas também mostrar o caminho da restauração. E claro que nós sabemos, já pela a via da fé, a via da religião, que é Deus. Que Deus vai fazer tudo isso. Mas a teologia, ela explica. A diferença é isso, que a teologia explica didaticamente, né, dentro dos textos, trazendo uma compreensão racional. Por quê? Porque a fé não é racional. A fé você crê e não precisa de explicação. Então a teologia, ela vem satisfazer esse desejo do ser humano. Lembra que nós falamos no início que o ser humano, ele tem desejo de respostas. Ele quer respostas, né? E nós não vamos encontrar dentro da teologia todas as respostas, mas nós vamos encontrar respostas que nos satisfaz. E mais, satisfaz o quê? A nossa compreensão racional. Porque, por exemplo, quando você diz para alguém o motivo da sua fé, você diz, não, você tem que ter fé. Muitas pessoas querem e fazem perguntas de como poderia relacionar essa questão de fé com a vida
cotidiana. Então a teologia ela tem esse papel. Não é a teologia que salva, não é a teologia que restaura, não é a teologia que tem esse papel. Esse papel é o papel da fé em Deus, é o papel da crença em Deus, é o papel de receber aquilo que a Bíblia propõe, que é Jesus como Salvador. Essa é outra área, mas a teologia, ela vem satisfazer esse outro lado nosso. O homem não é espírito, corpo e alma. Então, o corpo você cuida bem dele. O seu espírito, você fica satisfeito quando você ora, quando você recebe a direção de Deus, uma palavra de Deus. Mas e a parte da alma, que é a parte onde está residido o intelecto? Então a teologia ela vem suprir esta área, ela vem trabalhar nesta área. Teologia não é salvação. Teologia, eu deixo claro para você, para não ter confusão, né? A teologia te ajuda a ordenar esse conhecimento que você já tem, para que você possa ter racionalmente o entendimento. Tá bom? Deus te abençoe. Encerramos aqui mais esta aula e voltaremos logo mais. Até lá.